Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Estamos aqui na Recursos Humanos Históricos, fazendo a última etapa da seleção, certo? E para isso vai ser muito rápido, muito básico e muito sucinto. Vocês já leram, né, o material que eu enviei previamente para vocês, falando sobre teoria da história de um autor chamado Jorge Simmel, alemão, pai da sociologia, tem escritos muito interessantes. E na atual conjuntura, eu vou começar com uma pergunta: a Terra é? Redonda, Redondo, Vacina boa é vacina? no braço ou de qualquer um. em qualquer vacina. Beleza, show. Então, com base no texto, né, que a gente mandou de forma prévia, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre o que vocês entenderam. E eu vou começar com o candidato mais velho, né? Vou desempatar aqui por idade, que é o Kennedy. Vamos lá, Kennedy, bem sucinto. Eu gostaria de falar sobre o problema do tempo histórico, pode ser? Pode sim, fica à vontade. Segundo o Simmel, o problema do tempo histórico é que a época delimita o conceito histórico do estudo do passado sobre o presente. Mais além disso, a compreensão do presente e a coerência do grupo de elementos relaciona-se exclusivamente. É, Eita, eu tô nervoso, é a primeira vez que eu faço entrevista. Pode continuar, né? Ela se relaciona exclusivamente na coerência entre os grupos elementares, relacionando entre si. Logo, essa ideia não nega o fato de que a compreensão pode atribuir relações no tempo. Um exemplo, segundo Simmel, seria o caso de compreender como um fenômeno procede do outro fenômeno, que é a sua causa. Um exemplo que eu dou é a crise de 29, que ocorreu nos Estados Unidos. Ela ocorreu nos Estados Unidos, mas ocasionou a perca, uma crise financeira aqui do café, que foi um ponto negativo. Mas o outro ponto, por outro lado, um ponto positivo, é que ocorreu uma apreensão maior na industrialização do Brasil. Com isso, o conjunto desses fenômenos estabelece a unidade compreensiva da relação temporal, que é necessária para ter a ordem de sua duração. É mais ou menos isso assim que eu posso te dizer dessa parte. Interessante, interessante, né? Tem que ser realmente assim de uma forma bem sucinta, né? Que bom se todo mundo lesse nosso material prévio, né? Já imaginou se todas as turmas, todas as salas de aula lessem previamente o material que é enviado, né? Seria uma maravilha. Jonathan, é com você agora. Então, eu gostaria de falar sobre o pensamento histórico, de fato. Como Jorge Simmel, ele é conhecido como o pai da sociologia urbana, ele tem muito a ver com essa relação humana, como o próprio emprego ele exige. Então, o pensamento histórico ele pode ser reconhecido como uma corrente vital, unitária pelo que precede e orientada pelo que procede, e dá pela compreensão objetiva dos seus conteúdos, pela relação lógica entre si. Faz parte de uma evolução pela relação lógica que está ligada ao ritmo, o movimento incessante da vida, que comporta a compreensão e não é algo prefixado, ou seja, ela está na intemporalidade, ela está na corrente do tempo, ou seja, ele não é fixo. Um fato se torna histórico, o fato se torna histórico somente por conta do movimento real. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial só será reconhecida histórica dependente do movimento real da evolução, conforme o tempo vai passando e a sua importância nessa corrente, nesse segmento histórico, nessa evolução psíquica, no proceder de outro movimento que se soma a ele e muitas vezes pela memória. E a respeito disso, eu gostaria de falar que a formação do pensamento histórico, ela mostra que a história é uma forma, ou seja, ela é como o espírito do acontecimento, seu conteúdo, mas não somente a história é o tô nervoso. Ela decompõe fragmentos, ou seja, ela torna um todo fragmentado. E esses acontecimentos contínuos, cada um subordinado a um conceito objetivo, ou seja, pode ser um fragmento a respeito da política, da religião e etc. E não existe uma história universal, ou seja, não existe uma história universal, uma história toda, completa. Ela é composta de unidades e cada partícula desmembrada é que forma propriamente a vida.
cada particularidade pode se conectar por meio de linhas interdimensionais, que formam muitas vezes as memórias. E uma dessas particularidades, que é a memória, ela mostra que a história é feita de correntes psíquicas. E essas correntes, elas tornam a memória por si só, elas mostram que a memória por si só não exemplifica muita coisa, pois ela não tem continuidade e está situada num tempo fixo cronológico. A história é uma continuidade, não um desenho. A memória seria como um desenho feito pela história e que o traço que passa pelo desenho, ele vai adiante e numa continuidade, ou seja, é atemporal. A vida é como um tecido de um corpo, um tecido que forma um órgão, enfim, da questão da ciência. E a história, ela extrai fios desse tecido e os interliga sem perder o conteúdo da vida, ou seja, sem perder o que foi vivido, formando uma série histórica em que cada elemento, cada célula desse fio constitui um tecido novo, monta um tecido novo, como na própria ciência biológica, em que somente elas possam compreender-se por meio de seus precedentes, por meio das que vieram, e serem compreendidas somente pelas que as sucederão, ou seja, pelas próximas células, todos ligados a um contexto objetivo. Muito bem, Janta, muito bem. Infelizmente, a gente está com pouco tempo, né? Tem que ser realmente uma coisa bem sucinta, mas já deu para ter uma noção aqui. Em breve, a gente vai entrar em contato com vocês para dar um retorno positivo ou negativo sobre a vaga. Mais alguma colocação, mais alguma coisa? Não, não, só queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. Somente. Tudo bem, então. Muito obrigado, eu que agradeço também, tá? E aí vocês também vão receber o comunicado sobre os direitos e deveres de vocês. Direitos esses que hoje a gente tem bem poucos, né? Mas vamos tentar ver onde é que a gente se acerta aí. Muito obrigado, boa tarde para vocês.